Bem, antes de nós iniciarmos, eu vou identificar aqui os alunos que já me enviaram, né, os grupos, seminários. Se tiver alguém presente aí que enviou e que não esteja na lista, por favor, se identifique. Bem, então começa dia 25/4, né? Então a Maria Clara e o Tiago, featuring fresamento. Depois o Tiago de Deus e o Tiago Tomás, featuring torneamento. Depois o Matheus Felipe e o Paulo Vitor, Autodesk 360, Fusion, né? Torneamento. A Júlia e o Carlos Augusto, o Autodesk 306 Fusion, fresamento. Depois que me pediram um tema específico, no dia 27, a Laura e a Júlia, Siemens NX. Professor, licença, um minutinho. Quem está falando? Desculpa. Aqui é a Laura, que você acabou de mencionar. Sim. A gente pode ficar, na verdade, com... Acho que é o mesmo tema, só que tá como número 15, que eu acho que é um outro dia. É porque esse dia 27 em específico a gente não vai conseguir apresentar. Pode ser? Deixa eu só mudar aqui, peraí. Tá bom. Isso aqui, né? Isso mesmo. Aí o tema 15, por favor. Se possível. Qualquer era o fresamento? Isso. É isso mesmo. Obrigada, professor. Tá, mais alguém aí? Bem, então aqueles que ainda não têm grupo, que não mandaram, recomendo aí que mandem o quanto antes. Bem, então, nós temos aí as duas aulas, né, que eu pedi para vocês darem continuidade. Então, a primeira era uma continuidade da aula anterior, né, já que era o mesmo tópico, o mesmo conjunto de slides. E o segundo, uma continuidade, né, com um novo conjunto de slides, aqui como aula 2, onde eu apresento algumas tecnologias de automação da manufatura da década de 80, né? Protocolos de comunicação, projeto MapTop, né? Protocolo de automação da manufatura e automação de escritórios. Então, tem todo um descritivo, né, sobre esse projeto MapTop, né, que é o início de uma especificação de requisitos para aplicação de computadores conectados em rede, né, no chão de fábrica, e também para as atividades de apoio à manufatura, né, associada ao ciclo de vida de um produto. Então, nesse contexto, né, é importante conhecer, né, ter como referência esse projeto MapTop, porque ele é o embrião das redes de comunicação, usando o protocolo ISO-OSI, né, vocês devem conhecer, associado a 7 camadas, né, nível físico, enlace, né, que são as duas camadas que a gente consegue acessar o nosso barramento, depois o protocolo de rede, né, que hoje a gente utiliza principalmente aí o protocolo IP, a camada de transporte, que é o TCP e o UDP,
né, que é o mais usado atualmente, e depois a camada de sessão, apresentação e aplicação. Então, aqui nesse documento, nós temos todo o descritivo, né, dos níveis da pirâmide de automação, da ISA 95, né, que é outra norma. Tudo isso foi criado aí na década de 80, na década de 90, que permitiam o desenvolvimento da manufatura integrada do computador, né? Então, aqui tem alguns protocolos, né? Vou aumentar aqui muito para... Vocês podem seguir aí nos slides que estão disponíveis também no curso, né? Enfim, na aula 2 aqui, ó. Tudo isso está sendo apresentado, vocês têm que acessar aqui, né? Enfim. Bem, então eu não vou aqui falar sobre a história dos protocolos, né? Isso não é o objetivo da disciplina, mas é importante que vocês entendam, né, que a indústria 3.0 tem esses que a gente chama aqui de barramentos de campo, né? Field bus, Minimap, EPAMAP, tudo isso foi criado na década de 80 para permitir a integração dos equipamentos no chão de fábrica, para facilitar o desenvolvimento de soluções integradas. Então, dessas arquiteturas, a que mais prevaleceu foi os barramentos Field Bus, como Foundation Field Bus, Profibus PA, Profibus DP, Profibus FMS, DeviceNet, ControlNet, enfim, a gente tem uma infinidade de barramentos, cada um usando uma determinada especificação em termos de camada física, enlace e aplicação, já que esses barramentos não foram desenvolvidos para serem conectados via TCP/IP. Então, o que difere da indústria 4.0 é que a indústria 4.0, né, já nasce como uma internet das coisas industriais. Então, todos os nossos equipamentos, né, de chão de fábrica, até os dispositivos, enfim, tudo isso, teoricamente, deveria ou deverá falar o protocolo TCP/IP. Bem, então essa é a grande diferença. Então, aqui tem algumas arquiteturas, né, topologias de integração de equipamentos no chão de fábrica, como era previsto na década de 80, né? Então, hoje, né, nós temos a possibilidade de ter os equipamentos de chão de fábrica conectados diretamente à nuvem, né? Diretamente usando um conceito Internet das Coisas Industriais, né? Com a solução da RAS, que é o MyRAS, ok? Então, a RAS vende, né? Sim? Quem é que está falando? Thiago? Isso, Thiago. Deixa eu só acabar aqui, só um minutinho, aí Tudo bem. eu abro a palavra. Só para eu sintetizar aqui a diferença da indústria 3.0 para a indústria 4.0. Então, esses equipamentos, né, oriundos aí da indústria 3.0, em termos de integração, tinha como protocolo de comunicação, por exemplo, uma serial, uma RS-232, né? Então, a gente tem um equipamento da RAS no nosso chão de fábrica, em que a interface de comunicação é feita através de uma RS-232. Então, para que a gente se conecte com o controlador da máquina, nós precisamos conectar via RS-232. Então, é uma máquina de 2004, 2005, não é tão antiga assim, só que logo depois que a internet das coisas industriais começou a tomar, né, começou a ser significante, né, e a indústria 4.0 também começou a ser significante dentro da automação industrial, vários fabricantes começaram a desenvolver máquinas com protocolo de comunicação usando o TCP/IP. Né? Então, a RAS, né, desenvolveu esse sistema que ela chama MyRAS, que permite que você conecte a sua máquina de comando numérico, né, o seu controlador CNC, diretamente com a nuvem da RAS. Então, a máquina é monitorada
durante todo o tempo que ela estiver conectada à internet. Ela manda os seus dados para uma nuvem da RAS, que é um Big Data. E neste Big Data, esses dados são processados para oferecer algum tipo de serviço para o usuário final. Então, eu posso fazer um monitoramento da máquina, eu posso dizer para quem tem a conexão MyRAS, né, ter notificações sobre o que está acontecendo com o processo, né, se o processo falta 30% para ser finalizado, se já está com 90%, enfim, então eu tenho toda uma conectividade, um monitoramento e um novo modelo de negócio, onde agora eu tenho a minha máquina, que é uma máquina inteligente, dentro do contexto de indústria 4.0, e essa máquina tem agora a possibilidade de ter um monitoramento em tempo real, publicando seus dados na nuvem, e eu consigo fazer agora uma análise preditiva ou fazer um monitoramento dentro de um contexto de digital twin. Então, eu tenho lá na nuvem um modelo da máquina, né, com alguma funcionalidade, por exemplo, mais simples é de monitoramento. Então, eu estou monitorando a máquina, o processo, e estou informando em tempo real, notificando o operador da máquina sobre o que está acontecendo com o processo. Então, agora eu não preciso mais, né, ficar ao lado da máquina para ficar observando o que está ocorrendo com a máquina, porque eu tenho um sistema computadorizado, né, dentro do contexto de indústria 4.0, onde o monitoramento da máquina está sendo publicado na nuvem e, através desse sistema MyRAS, o usuário final tem um aplicativo, né, de celular, por exemplo, e ele recebe as notificações do que está ocorrendo com aquele processo. Então, esse é um novo paradigma, né, é um novo modelo, inclusive é um modelo de negócios, né? Então, a RAS vende o seu produto inteligente e, associado ao produto físico, você tem uma série de serviços onde ela explora comercialmente esse serviço ou disponibiliza como um modelo de negócio, né, gratuito. Para quê? Para que eu atraia novos clientes que vão comprar agora a máquina. Por quê? Porque a máquina agora tem a possibilidade de ter uma internet das coisas industriais e trabalhar com o contexto de indústria 4.0. Bem, então essa é a grande diferença desse mundo da indústria 3.0, que as máquinas não eram concebidas para trabalhar com o protocolo TCP/IP. Bem, então, Tiago, vamos lá, só para fazer essa distinção. Professor, eu vi quando eu estava assistindo essa aula 4 gravada, eu vi que o senhor comentou que, em termos de chão de fábrica, quando você faz alguma solução em nível 0, em nível de chão de fábrica mesmo, não era viável usar essas 7 camadas, né? E aí o senhor comentou que geralmente usava-se 3, por conta de uma questão de delay, né? Eu queria entender de que forma cada uma dessas 4 camadas que foram excluídas, de que forma que elas influenciam na conta desse delay. Bem, você conhece o protocolo associado à rede de comunicação, o modelo ISO-OSI de sistemas interconectados aberto? Não. É o modelo de 7 camadas, né? Um modelo básico de rede de comunicação que existe desde a década de 80, em que a ISO descreveu, né, uma recomendação, uma norma, com 7 camadas, e cada camada, né, depois eu vou explicar em outras aulas mais à frente, de uma forma bem sintetizada. Então, cada uma dessas camadas, né, tem uma série de funcionalidades, né? Então, a camada física, a camada de enlace, a camada de rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Essas são as 7 camadas. Se eu quero colocar o meu dispositivo, a minha máquina, né, que está lá no chão de fábrica, né, que você falou de nível 0, né? Então, o nível 0 é o nível dos dispositivos, né, eletrônicos, né, dos dispositivos mecânicos que constituem a máquina. Então, está dentro da máquina.
Então, em termos de protocolo de comunicação, né, o nível 0, por exemplo, seria o nível que vai me permitir a conexão dos dispositivos, né, atuadores e sensores, com o controlador da máquina, com o CLP e o CNC de uma máquina de comando numérico. Então, dentro desse contexto, né, eu tenho ali o quê? Um grande volume de dados, de informações, né, bits, bytes, diagramas de blocos, que permite com que um sensor publique dados para um controlador e esse controlador atue, né, mande informações para atuar na abertura e fechamento de uma válvula, no controle de posicionamento de um motor, gerando pulsos, né, para que a posição da máquina, que é X100, eu chegue na posição X100. Aí tem um controlador em malha aberta ou malha fechada, então esse é o nível 0. Então, no nível 0, né, nós temos aí os barramentos de campo, por exemplo. Então, o Field Bus, Profibus PA, Device Net. E dentro de veículos, né, a gente também pode ter uma rede de comunicação. Então, por exemplo, os carros da Fiat, né, normalmente utilizam um protocolo de comunicação que conecta todos os dispositivos de medição, né, então dentro do motor, pegando a injeção eletrônica, né, o mais simples que a gente tem, nós temos lá um atuador, né, para abertura e fechamento para injeção de combustível, nós temos medição de marcha lenta, temperatura, oxigênio. Então, nós temos uma série de sensores que fazem parte, né, do controlador, que é a nossa ECU, né, unidade de controle embarcada ou eletrônica que nós temos no carro. Então, dentro do carro, a gente pode ter dois tipos de conexão, né? A gente tem lá essa ECU, ela tem uma interface, e eu poderia ter uma conexão ponto a ponto com cada um desses sensores e atuadores. Então, eu teria ali, né, uma fiação que vai receber os dados do sensor, uma outra fiação que vai enviar dados para o atuador. Enfim, então eu tenho ali esta possibilidade de fazer esse tipo de conexão ponto a ponto. E a outra possibilidade que eu tenho é de realizar essa conexão através de uma rede de comunicação, né? Então, nós temos embarcado em veículos, né, alguns tipos de barramento de campo de curta distância, até 100 metros, por exemplo. Então, aí eu tenho uma taxa de transmissão, por exemplo, de 1 megabit por segundo. A distância do meu chicote, né, do meu barramento, que leva, né, o cabeamento até os sensores ou atuadores através de um barramento comum, seria alguma coisa em torno de 100 metros de comprimento. Então, eu tenho ali um determinado tempo de ciclo, vamos supor que o meu tempo real seja 20 milissegundos, então eu tenho que atuar nos meus sensores, né, com um tempo de 20 milissegundos. Então, o nível 0, que é o nível da parte de controle e atuação, sensores e atuadores, vai ter uma rede de comunicação dedicada com um protocolo rápido que vai transmitir, normalmente, bits ou bytes. Então, a taxa de transmissão, né, não precisa ser de gigabits, né? Pode ser de megabits. O comprimento é até 100 metros. Por quê? Porque um carro não vou ter um barramento além de 100 metros. E aí eu tenho um determinado tipo de barramento que entrega esses requisitos de temporização. Bem, aí a gente vai subindo na nossa pirâmide hierárquica, né? Então, até a gente chegar no nível de escritório, né, que é o que vocês têm experiência aí, usando um ambiente, né, de engenharia, né, uma ferramenta computacional aí, MATLAB, CAD, que vocês já tiveram
né, experiência e já usam, né, ou já usaram em alguma disciplina, e agora os ambientes de CAN. Né? Então, esse desenvolvimento, agora você tem outros requisitos, né, de tempo, de volume de informação que você vai transmitir, de requisitos de tempo real. Então, agora, o seu tempo real não é mais de milissegundos. Ele pode ser de horas, minutos ou dias, né? Então, você está projetando lá uma peça, né? Projeto mecânico, projeto associado à fabricação e também a parte de inspeção. Então, você tem uma semana para fazer esse projeto. Então, você tem um tempo real, né? Que não é de milissegundos. É de 5 dias, por exemplo, ou de 200 horas. Então, esse é o seu tempo. O seu volume de informação, quando você criar esse volume, né, enriquecido com modelos 3D, você vai transmitir arquivos, né, da ordem de 200 megabytes, 1 gigabyte. Então, você já não vai mais transmitir bits e bytes, né, que representam o valor da grandeza que você está medindo ou da atuação que você vai realizar em uma válvula, né, em um motor, enfim. Então, os requisitos são diferentes, né? Então, em cada camada do modelo ISO, da camada da pirâmide de automação, né, que a gente vai conhecer mais à frente, você tem uma série de requisitos que você tem que atender. Então, quando o modelo da indústria 3.0 foi desenvolvido na década de 80, né, de 1980, aí no século passado, você tinha muita restrição tecnológica de barramentos de campo, de protocolos que você podia usar para atender esses requisitos, né? De volume de informação que você vai trafegar, né? De tempo real, de distâncias que você tem que percorrer. Então, por exemplo, um outro tipo de barramento que a gente tem, né? Que não é para aplicação em veículo, é a aplicação para a indústria petroquímica, por exemplo, né? Indústria de processo, é o Foundation Field Bus. Então, esse protocolo Foundation Field Bus, ele pode conectar um sistema de medição ou um atuador, né? Ou seja, um device, que é o nível 0, que é um sensor qualquer, que vai medir uma grandeza do processo, pressão, temperatura, umidade, e uma válvula pneumática que você vai atuar. Então, esse tipo de barramento de campo, ele tem uma taxa de transmissão de 31,25 kilobits por segundo e pode chegar até uma distância de 1,9 quilômetros. Então, imagina uma planta petroquímica ou da indústria química, em que você pode ter uma planta, né, com milhares de metros quadrados, distâncias significativas entre, né, uma parte do processo e outra, e para conectar esses dispositivos, esses devices, né, de nível 0, eu vou precisar vencer distâncias de 1 quilômetro, por exemplo. Então, eu não posso usar a mesma tecnologia de barramento de campo que eu uso dentro de uma aplicação veicular, que é outro tipo de requisito, distâncias menores, taxa de transmissão maiores, aplicação de tempo real menor. Enfim, então, cada tipo de aplicação vai ter alguns requisitos diferentes. Então, eu tenho aí, em termos de automação industrial, aplicações de automação da manufatura, então vai ter um determinado tipo de rede que eu vou ter que utilizar. Na década de 80, tá? A automação de processos, que é a petroquímica, por exemplo, que é fluxo, né? Fluxo de gás, fluxo de material pastoso, fluxo de líquidos. Enfim, então eu tenho um outro tipo de requisito também, que é diferente da automação da manufatura. A automação predial, né? A mesma coisa. Então, eu tenho um prédio inteligente, esse prédio inteligente tem que controlar, imagina uma torre aí de
180 andares, né? De 100 andares. Então, eu tenho que ter toda uma gestão inteligente desse prédio para que ele tenha uma operação que não eleve de uma forma, né, significativa os seus custos. Então, não posso deixar os elevadores, né, sendo comandados por quem aperta os botões, né, no andar térreo e no último andar aí da torre, lá no andar 90. Então, eu tenho que fazer um gerenciamento desses elevadores de uma forma que impacte menos, né, o seu uso. Então, não posso simplesmente apertar um botão e mandar um comando. Então, é uma gestão mais inteligente. A mesma coisa com a questão de ar-condicionado. Enfim, então isso exige um outro tipo de solução, que é a automação predial, né? Então, em cada tipo de aplicação, se é geração e distribuição de energia, eu tenho outros requisitos e tenho outros protocolos envolvidos. Enfim, então, na década de 80, todos esses protocolos surgiram, tá? Então, tinha uma restrição tecnológica. Então, na década de 80, quando os protocolos começaram a aparecer, a forma mais usual de fazer transmissão de bits e de bytes era através de um cabo coaxial, né? Um cabo semelhante a esse de uma TV a cabo, né? Em que você recebe um cabo que chega até um transceiver, né, na sua casa, que vai receber aqueles dados, né, que chegam, né, de sua casa através de frequências diferentes de sinal, em termos de processamento de sinais, e esse transceiver vai codificar aquilo para você sintonizar os seus canais, por exemplo. Então, esse cabo coaxial, né, era a única opção que nós tínhamos na década de 80, ou par trançado, né, tipo esses de telefone. Enfim, então, naquela época, eu tinha um único barramento, e esse barramento passava todo o fluxo, né, de bits e de bytes para troca de informações entre as estações, entre os computadores, entre as máquinas que estavam conectados nesse barramento. Então, o barramento era único, né? Então, se eu tinha uma estação, uma máquina a 500 metros de uma outra, então a máquina que tentasse escutar, né, o que estava sendo transmitido naquele barramento, né, usando o protocolo que a gente usa hoje no escritório, né, que é o Ethernet, né, o CSMA-CD, que pertence ao modelo ISO-OSI associado à camada de enlace, né, que a gente chama. Então, esta camada de enlace, usando o protocolo Ethernet, não era possível de colocar lá no nosso robô, lá no nosso máquina de comando numérico, esse protocolo. Por quê? Porque ele é um protocolo não determinístico. Ele é um protocolo em que não tem alguém gerenciando quem pode acessar o único meio de transmissão que nós temos, que é o barramento. Então, se duas estações tentarem acessar simultaneamente, pode ocorrer o envio de dados com uma diferença de milissegundos muito pequena, e esses dados vão se chocar no barramento, já que o barramento é único, né? Como se fosse uma estrada de mão única. Então, essa estrada aí de mão única, né? Se um carro encontrar um outro carro pelo meio do caminho, com uma diferença de X milissegundos, os dados, né, podem se chocar. E esse choque de dados tem que ser detectado para se transmitir novos dados. Então, aí é o protocolo CSMA-CD com detecção de colisão. Então, esse protocolo Ethernet já existia desde a década de 80, tá? Foi desenvolvido pela Xerox, aí, pela Xerox, só que não era usado no meio, né, para aplicações no chão de fábrica. Por quê? Porque ele tinha esse problema de
ser um protocolo não determinístico. Eu não sei quando que cada uma das estações vão poder acessar a rede. Bem, com a evolução da tecnologia, né, aí, depois de alguns anos, né, uma década, nós deixamos de usar esse cabo coaxial e começamos a usar o que a gente chama de cabeamento estruturado. Inicialmente começou com um hub, e depois com switch. Então, agora, o que a gente tem? A gente tem uma placa de rede, que tem lá no nível físico, né, uma interface que conecta fisicamente, usando um cabo RJ45, que é esse cabo tipo telefone, né, com par trançado, onde você tem ali um conector mais largo, né, porque tem mais cabo, né, do que um conector de telefone, né, que só tem 2 cabos. Então, agora você tem a possibilidade de que cada estação conecte a um hub, né, a um concentrador de dados, e esse concentrador de dados faz o papel do antigo sistema que nós tínhamos de cabo coaxial. Então, agora eu tenho um RJ45, que dependendo da classe do cabo pode ter um comprimento de 100 metros, que chega até o nosso cabeamento estruturado, né, um rack, onde tem os hubs, né? Só que o hub é uma tecnologia mais antiga, né? Você nem compra mais equipamentos tipo hub, onde ele fazia exatamente o que o cabeamento, o que o cabo coaxial fazia. Fazia com que cada uma daquelas 24 portas do hub se conectava com as outras portas. Então, você ainda tinha a possibilidade de ter choque de pacotes. Aí a tecnologia evoluiu e foi para uma outra topologia, que é o switch. Aí o switch, você tem 24, né, portas, né, RJ45, e cada uma das portas estão conectadas às outras 23. Então, agora você não tem mais choque de pacotes nessa sua rede local. Estão conectadas nesse switch. Por quê? Porque as portas são independentes uma das outras, então todo mundo se conecta com todo mundo. Então, é como se fosse a porta um nó, e esse nó conectadas às 23 outras portas. Então, a porta 2, a mesma coisa. Então, os fluxos, né, de dados nunca se chocam, pelo menos até o nível do controlador, do switch, né, melhor dizendo, do concentrador de dados. Bem, então isso aí já é uma tecnologia, né, que evolui o hub, e através dessa tecnologia a gente já não tem mais o delay associado à falta de determinismo associado ao protocolo Ethernet. Então, com isso aí, né, nós começamos a utilizar no chão de fábrica, né, o Ethernet industrial. Esse Ethernet industrial é justamente isso que eu acabei de descrever para vocês. Agora eu conecto os meus equipamentos de chão de fábrica até um switch, e agora eu tenho, mesmo usando o Ethernet, né, o protocolo Ethernet aí das redes de escritório, eu não tenho mais choque de pacotes. Então eu já eliminei aquela restrição que existia lá na década de 80, associado ao cabo coaxial. Bem, então isso aí foi uma tecnologia que deu muitas possibilidades para o uso do Ethernet no chão de fábrica. Então, a partir deste desenvolvimento, agora eu tenho a possibilidade de conectar os meus equipamentos diretamente com o protocolo Ethernet TCP/IP. Então, isso virou o quê? A internet das coisas, e depois, com o uso na indústria, virou a internet das coisas industriais. Então, hoje eu tenho essa tecnologia, igual o MyHAS aqui, né? Então, com o MyHAS, eu tenho na minha máquina de comando numérico, né, uma placa de rede Ethernet
com um cabinho RJ45, ou mesmo até o Wi-Fi, né? Já que ela é só para monitoramento, onde eu me comunico com o concentrador de dados, com o switch, e esse switch está conectado à internet, e esses dados vão até a nuvem, o banco de dados e sistema, né, de monitoramento da RAS, ou um outro sistema qualquer. Bem, aí eu consigo usar esse protocolo, que usa, né, o TCP/IP, ou o IP-UDP, que é a outra alternativa que nós temos para transmissão dos pacotes. Então, por exemplo, aqui a gente está transmitindo esse vídeo, né, esses streams aqui da aula online, através do protocolo IP, e provavelmente a Microsoft desenvolveu como transporte dos pacotes de dados usando o UDP. Então, o TCP é um protocolo diferente, né, que ele é para fazer streaming de dados, só que ele é muito mais lento, ele tem muito mais delay. Então, cada uma dessas camadas do modelo OSI, quando você implementa, ele te inclui um delay, né? Por quê? Porque agora eu tenho, por exemplo, aqueles que não conhecem, não, o TCP, Protocolo de Controle de Transporte, eu tenho que ter o ping e o pong, né? Então, quando a gente manda uma informação via TCP/IP, então, estou dando aqui um ping no Google, né? Então, eu tenho que mandar, né, a viagem do pacote é o quê? Ele vai até a máquina da Google e o servidor da Google responde com acknowledge. Então, eu tenho uma viagem de ida e de volta. Então, isso é um delay, né? Por quê? Porque eu tenho que garantir a entrega do pacote e o acknowledge para dizer que esse pacote foi recebido, né? Então, para chegar lá na rede da Google, né, eu tenho que rotear os pacotes. Então, para chegar, ele fez todo esse trânsito. Ele saiu aqui do meu roteador, que é o 926801, entrou nessa outra máquina que já é da internet, depois para esse outro cara, e depois foi chegando, até chegar, né, saindo do Brasil, né, via Embratel, provavelmente viu uma conexão de fibra óptica, né, usando aí um cabo óptico, até ele chegar na rede da Google. Aí a Google tem os seus cabeamentos ópticos também, né, lançados aí em todo mundo. Então, para fazer tudo isso, né, eu vou gastar alguns milissegundos. Então, aqui ele mostra que eu tenho que passar por 14, né, servidores, né, ou 14 redes que vão rotear os meus pacotes. Então, isso tudo é o protocolo TCP/IP, né? Então, quando eu dou o ping, né, que está aqui em 34 milissegundos, 37 milissegundos, então eu tenho 17 milissegundos para o pacote ir até esse destino final, e esse servidor responde mais 17 milissegundos. Então, agora eu tenho 34 milissegundos. Ok? Por quê? Porque o pacote tem que ter o acknowledge. Então, esse acknowledge é a confirmação da entrega do pacote. E o outro protocolo que tem é o UDP. O UDP ele não tem um acknowledge. Ele não abre uma conexão persistente, ou seja, ele entrega o pacote e fecha o canal de comunicação. Então, eu tenho menos delay, né? Porque eu não tenho que ficar fazendo com que a estação que vai receber o computador, que vai receber o pacote, dê o acknowledge. Então, é uma viagem só de ida, não é de ida e de volta. Então, tem um delay de ida, mas não tem delay de volta. Por quê? Porque o protocolo é baseado em datagrama. Eu mando um pacote, que é o datagrama, que tem um determinado volume de bits. Isso chega do outro lado, só que eu não sei se o cara recebeu esse pacote ou não. Ok? Então, ele é um outro tipo de solução, mais para aplicações em que eu quero diminuir o delay da minha rede.
Então, aqui a Microsoft deve ter desenvolvido esse sistema de videoconferência, né? Usando justamente o UDP. Por quê? Porque eu não preciso ficar transmitindo esses dados e os clientes que estão recebendo esse streamer de vídeo, né? Dando o acknowledge de que recebeu ele. Então, se por algum motivo a conexão aqui cair no meio do caminho de algum dos alunos aí, ele vai perder aquela parte que foi transmitida. Por quê? Porque não vai ter uma nova transmissão de dados, porque a gente está usando o UDP. Então, o UDP para aplicações de maior tempo real, vamos saber assim, para aplicações críticas de tempo real, é um protocolo que tem que ser usado, né? Aí você vai subindo, né, até você chegar numa camada que tem criptografia, a mesma coisa, né? Quando você usa criptografia, você vai ter um delay. Por quê? Porque você tem que ter alguém que codifique todos aqueles dados que estão sendo transmitidos, porque você está criptografando tudo que vai no canal de comunicação, você está criptografando, né, para ter segurança. Não adianta você só criptografar o seu login e o password. Criptografar os dados também, né? Senão os dados ficam igual o Facebook, né? Ou outros aplicativos de troca de mensagem, né? Ele manda as mensagens curtas, né? Criptografadas. Ou manda as imagens, manda o vídeo criptografado. Então tem que ter uma camada que criptografa os dados no lado do servidor e uma outra camada no lado do cliente que faça esse decode dos dados criptografados. Então, é mais de lei, né? Então, dependendo da robustez de segurança que você quer colocar para a sua rede, você não consegue fazer isso, né, com máquinas de chão de fábrica, né? Com máquinas que vão estar lá no chão de fábrica. Então, normalmente, o que a gente faz? Igual o que a RAS está fazendo aqui, né? O controlador, todas as ações de controle, ocorrem dentro da máquina, lá no nível 0 da máquina. Só que ela consegue fazer um monitoramento dessa máquina remota com um delay, por exemplo, de 1 segundo, 2 segundos. Então, ele publica um determinado volume de dados na nuvem, e quem está recebendo esses dados, está recebendo dados do passado, na realidade. Está recebendo dados com um atraso de 1, 2 segundos ou 3 segundos, por exemplo. Então, a mesma coisa quando você está se comunicando, né, com uma sonda, né, ou com um equipamento que está milhões de quilômetros aqui da Terra. Então, você tem um delay, né? Você manda o dado, esse dado demora, sei lá, 17 minutos para chegar lá no rover, né, lá no equipamento que está explorando lá o outro planeta, e ele te responde com um delay, né, com um atraso de 17 segundos. Por quê? Porque as distâncias a vencerem são gigantescas, né, e o dado para fluir, né, a velocidade da luz vai demorar X segundos, X minutos para chegar no seu destino final. Então, toda essa parte de teleoperação, monitoramento remoto, foi muito desenvolvido, né, para a área aeroespacial, porque você tem esse delay, né, em função das distâncias, né, e você pode simular esses delays, né, usando aí alguns ambientes de simulação de redes, né, NS, né, que são sistemas de simulação de redes. Quem tiver curiosidade aí, né, pode procurar na internet, você consegue simular a sua topologia de rede. Bem, mas para fazer isso, você tem que conhecer os protocolos, né? Aí eu não posso entrar em muitos detalhes, porque vocês mal conhecem aí o protocolo UsuOSI. A primeira coisa que vocês têm que fazer, se já fizeram, se não fizeram ainda, disciplinas na parte de redes de comunicação, é entender esses protocolos, né, que estão escritos aqui, ó, camada física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Então, normalmente, para aplicação industrial, para diminuir o delay, então, esses projetos, né, barramento de campo, Fieldbus, Minimap, EPA, Profibus, né, e outros mais, só implementam 3 camadas: a camada física, a camada de enlace e a camada de aplicação. Ok?
As outras camadas, né, apresentação, sessão, transporte, rede, ele não implementa para diminuir o delay. Então, todas as redes que foram desenvolvidas na década de 80 implementam só 3 camadas. Camada física, enlace e aplicação. Aí cada uma dessas camadas vai ter lá uma especificação de como são os conectores, de qual o tipo de sinal que vai ser transmitido, qual a codificação desse sinal, é Manchester, enfim, tem lá uma série de especificações no nível físico. E depois você vai para o nível de enlace. Como é que é esse nível físico? É uma plaquinha de rede, né? Igual essa que tem no seu computador aí, que normalmente é um circuito integrado hoje, né? Mas no passado não, né? Era uma plaquinha mesmo, né? Uma plaquinha que você espetava ali no barramento ISA, no barramento PCI, né? Enfim, e você tinha ali uma série de componentes, né? Que permitiam, né? A implementação de um protocolo de enlace. Aí você tem aqui um protocolo para escritório, que é o Ethernet, ok? Só que lá no chão de fábrica, você não usava Ethernet. Então, você tinha lá o Profibus, Foundation Fieldbus, DeviceNet, ControlNet, e por aí vai. Aí depois você não usa a camada 3, 4, 5 e 6, que é a camada rede de transporte. Eu já falei um pouquinho da camada de rede que a gente usa hoje, né? Que é a internet das coisas, internet industrial, que é o IP. A camada de transporte, que só tem 2, né? TCP e UDP. Aí tem várias variantes, né? Para otimizar e diminuir o delay de protocolos TCP e UDP. Então, tem o TCP Tarot, Vegas, enfim, tem uma infinidade aí de protocolos que foram desenvolvidos aí, né, por uma série de instituições, né, e que minimizam esse delay. Né? E também tem o protocolo UDP, né, que já não tem aquele acknowledge, né? A conexão não é persistente, cada vez que eu quero conectar eu tenho que abrir o canal de comunicação, ele é mais utilizado para aplicações em tempo real. Depois a camada de sessão, apresentação e aplicação. Então, a aplicação aqui, aí você vai usar os protocolos de aplicação que vão permitir com que aquela máquina publique os seus dados para os outros equipamentos que estão conectados naquele barramento. Então, a camada de enlace vai usar um protocolo determinístico, por exemplo, mestre-escravo, né, que é o mais usual de todos, é o mais simples de implementar. Você tem uma estação mestre e essa estação mestre fica coordenando quem pode acessar o meio físico, né? Então, você tem lá a estação, 40 estações, aí esse mestre fica falando, ó, estação 1, transmite. Aí espera uns milissegundos e fala, estação 2, transmite. Espera mais alguns milissegundos e vai coordenando essa autorização de acesso ao meio. Então, isso aí é o barramento mestre-escravo. Além disso, tem barramento, por exemplo, de passagem de bastão, que é o token ring. Aí o token pass, melhor dizendo. Aí você tem um bastão, né, que é o token, e esse token tem que estar com aquela estação para que a estação possa transmitir os seus dados. É mais ou menos como um mestre-escravo. Só que o mestre-escravo tem uma estação mestre, todas as outras são slave, né? São escravos. Com a passagem de bastão, não, né? Todas as estações, quando tem o token, pode transmitir ou não dados. Então, você já não tem mais a hierarquia mestre-escravo, ou seja, uma estação que fica controlando as outras estações em termos de acesso ao meio físico. Então, você tem vários protocolos, né, que você pode utilizar nesses barramentos. E aqui no nível de aplicação, você tem os protocolos do Foundation Fieldbus, do Profibus PA. Então, você tem uma série de protocolos de comunicação que vão dizer como que as máquinas vão se comunicar com as outras máquinas em termos de enviar dados e de receber dados. Então, por exemplo, hoje, o que a gente usa? Né? Então, a gente saiu lá da década de 80, estamos aqui no contexto de internet das coisas industriais, e agora, por exemplo, o que o MyHAS usa?
né? MyRAS pode usar o MT-Connect, que é uma conexão, né, de máquina-ferramenta, que é um protocolo de comunicação concebido para a web que trabalha com XML. Eu poderia usar OPC-DA, que é um protocolo da década de 80. Ou poderia usar OPC-UA, que é um protocolo de arquitetura unificada, né? E nesse protocolo eu já tenho a camada de sessão, apresentação, então eu já tenho a possibilidade de incluir a criptografia dos dados na camada de apresentação. Enfim, então eu tenho uma série de novos requisitos, né, para se trabalhar dentro do contexto de indústria 4.0. Bem, então, finalizando aí para as outras perguntas, né, para explorar bem o tema. Então, eu tenho a pirâmide de automação, nível 0, nível 1, nível 2, nível 3, 4, 5, que a gente vai ver mais à frente, e dentro dessa pirâmide de automação, né, eu vou ter alguns tipos de protocolos de comunicação que eu posso usar no nível 0, no nível 1, no nível 2, no nível 3, no nível 4, 5, enfim, então em cada um desses níveis eu vou ter uma recomendação de protocolo de comunicação se eu estivesse trabalhando com a indústria 3.0. Hoje, né, a tendência é o quê? Em qualquer nível que eu estiver destes níveis hierárquicos clássicos aí da indústria 3.0, eu vou trabalhar com TCP/IP. Ou seja, eu vou ter a possibilidade de usar o protocolo TCP/IP ou vou converter para o TCP/IP para que as minhas máquinas possam se conectar com o mundo através de um canal TCP/IP. Obviamente, se você fizer isso, eu já mencionei isso anteriormente, você tem problemas de segurança, né? Então, você não pode usar esses protocolos da década de 80 para colocar a sua máquina no chão de fábrica, conectada à internet, usando lá um artifício qualquer, como eu uso, né? Já que os controladores das minhas máquinas são todos oriundos da década de 90, então eu tenho uma tecnologia que não foi feita, que não foi concebida para a indústria 4.0, e sim para a indústria 3.0. Então, se eu quiser fazer isso com esses equipamentos, né, com controladores legados, né, da indústria 3.0, eu tenho que tomar cuidado, né? Para aplicação acadêmica, tudo bem, como eu faço, né? Mas para aplicação industrial, não recomendo, né? Porque você vai criar uma vulnerabilidade e alguém pode atacar esse seu sistema, né, computacional e ter acesso a dados que não estão devidamente protegidos, que não têm criptografia, né, que não foram concebidos para serem conectados dentro do contexto de internet das coisas industriais. Bem, então, os protocolos têm delay. Então, o protocolo, né, já tem um delay associado, né? Então, quando eu dou o ping aqui, né, eu tenho um delay do próprio protocolo que eu estou utilizando aqui na camada de enlace, que é o Ethernet. Depois eu fui para a camada de rede, né, que é o protocolo IP, e na camada de transporte, que aqui é um canal de comunicação, né, um socket de comunicação do tipo IPv4, né? Tem esses 4 octetos, não é? Não é IPv6, né? Que é aquele hexadecimal, a gente não decora mais os nomes de DNS como a gente faz com IPv4, né? Que é a origem da internet. Então, para ter internet das coisas industriais, né? A padronização do protocolo internet, né? Que é a camada de rede, teve que mudar. Então, aí eu fui obrigado a desenvolver um novo protocolo, que é o protocolo, né, IPv6, né? Então, aqui eu estou vendo aqui os IPs do protocolo de enlace, né, que tem aqui na minha máquina, né? Então, a minha máquina tem aqui, ó, um protocolo configurado com IP, que é a rede 92.168.0.118, que é essa rede que eu estou conectado, que é o IPv4. E tem aqui um outro IP, né, que eles chamam INET6, né, que é o IPv8. Então, aqui, ó, tem um hexadecimal, né, com muito mais possibilidade de indexação, de criação de endereços IPs, que são únicos na rede, né?
tirando aqui a das intranets, né, que são esses endereços reservados. Esse aqui, ó, cada máquina vai ter um endereço específico, né, que é esse endereço IPv6. Então, no nível de rede, eu consigo sair de uma rede e ir para outra rede, porque a outra rede tem um outro IPv6. Ok? Então, a mesma coisa que um protocolo de enlace, que é o Ethernet, que ele é um endereçamento único. Né? Então, esta placa aqui, ó, Ethernet, tem um endereçamento único, né? Tem esse hexadecimal aqui, ó, C8, né? Então, aqui tem 32 bits, mais 32 bits, mais 32 bits, mais... Enfim, então tem um número aí grandão, né? Que vai me permitir a identificação única da placa no mundo, né? Então, cada plaquinha Ethernet tem uma codificação única, que é esse endereçamento Ethernet, que é essa camada de enlace. Então, por exemplo, se eu estou conectando duas máquinas locais, né, que estão conectadas no mesmo switch, mesmo concentrador de dados, eu posso chegar numa máquina através da camada de enlace. Então, ao invés de eu chegar pela camada de rede, por quê? Porque a camada de rede é para sair de uma rede e ir para outra rede, que está nos Estados Unidos, por exemplo. Então, para sair de uma rede e ir para outra rede, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o roteamento dos pacotes. Não vou fazer isso aqui, ó. Vou sair da minha rede local, vou para uma outra rede do meu prestador de serviço aqui, que é a Claro, depois eu chego na Virtua e vou chegando até sair do Brasil e entrar na rede da Google, né? Bem, então eu estou fazendo isso através do protocolo IPv4 ou IPv6. Aí depende se o meu servidor do outro lado está disponibilizando aquele serviço como IPv4 ou como IPv6. Né? E na minha rede local, né, eu estou trabalhando só com endereçamento Ethernet, que é esse cara aqui. Então, se eu estou conectando com a minha máquina que tem ao lado aqui, né, eu não preciso usar via IP, eu posso conectar diretamente via endereçamento Ethernet. Então, isso aí são as redes, né? NetBIOS, né? Samba, essas de compartilhamento de espaço em HD, né? E de impressoras. Então, quando a gente configura a nossa impressora em rede, né? A gente está usando justamente esse NetBIOS ou Samba, né? Que são essas redes que usam o Ethernet como protocolo de comunicação. Por quê? Porque eu não preciso sair da minha rede local, né? Então, está todo mundo conectado na camada de enlace e o CEP, né, dos equipamentos, né, o endereçamento, o ID dos equipamentos, agora vai ser o endereçamento baseado em Ethernet, ok? Então, quando eu estou aqui no barramento baseado em Ethernet, o meu delay é menor ainda, né? Por quê? Porque eu estou sem nenhum outro aplicação dentro do controlador da rede, né, que necessita converter ou colocar um cabeçalho de identificação do IP destino e do IP de onde originou aquele pacote, como a camada de rede exige que a gente faça. Né? Então, quando a gente faz isso, a gente está trabalhando, né, com mais delay na rede. Então, todos esses aspectos de atraso, de delay, de protocolo, cada um dos protocolos coloca um delay. Por isso que na década de 80, a gente não usava nenhum outro protocolo aqui do modelo ISO-OS, a gente só usava a camada física, que eu tenho que ter a interface de acesso à rede, né? Tem que ter um cabeamento, especificação elétrica, enfim, a camada de como vai me dizer como que eu vou acessar a rede e o tipo de dados que eu vou acessar entre os equipamentos. Então, a formatação dos dados. Então, como é que é essa formatação dos dados? O protocolo de aplicação que vai me dizer, olha, se você mandar o comando fulano de X, ele vai te responder com um determinado funcionalidade da máquina. Então, você manda lá get, né, que é o comando, get XYZ.
Aí ele vai responder para você, depois dele entender esse comando, com o posicionamento da máquina XYZ. Aí ele te responde com os valores de X, de Y e de Z. Então, isso aí é o protocolo de aplicação. Então, você vai codificar, né, uma determinada estrutura de dados, onde você vai mandar, por exemplo, um comando, e esse comando vai te responder com o dado que você necessita. Então, isso aí é a camada de aplicação. Então, cada uma dos tipos de protocolos que a gente tem, então, protocolo HTTP, né? O protocolo HTTP é um protocolo de aplicação. Então, se eu, né, abrir um canal de comunicação com o protocolo TCP, via TCP/IP, com o servidor HTTP, então vamos lá no Alvar Stack, que é o meu servidor, né, de HTTP, por exemplo, e a porta 80. Né? Então, eu estou criando aqui, ó, um socket, um canal de comunicação que eu estou acessando via Telnet, que é uma emulação de terminal sem criptografia. Então, eu estou mandando o IP da máquina, IPv4, que é o alvarstack.com, e a porta que eu quero acessar dessa máquina. Bem, a UNB normalmente deixa a porta 80 aberta, né? Então, se eu fizer esse Telnet, o servidor vai responder, olha só. Ele aceitou a conexão, ele abriu o canal de comunicação e agora está esperando que eu mande os comandos HTTP, né? Então, aqueles comandos mais básicos de GET, de PUT, né, que a gente faz dentro do HTTP. Né? Então, eu tenho que ter a estrutura de dados e uma aplicação que fale HTTP. O Telnet não fala HTTP. Então, aqui eu posso dar um help. Será que ele responde o help? Ah, só respondeu isso aqui, ó. Conteúdo do HTTP, né? Então, esse comando que eu acabei de mandar, né? O help, ele não entende, né? Por quê? Porque para entender, o servidor lá tem que receber uma estrutura de dados, né? Com comandos compatíveis com HTTP. Então, tem que mandar lá o get, o post, tem uma série de comandos que nós temos que processar, né, no lado do cliente, no browser, por exemplo, para que eu acesse o outro lado, ok? Então, isso aí é o HTTP. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui uma aplicação que eu não tenho. Deixa eu entrar lá no meu servidor. Agora eu vou fazer uma sessão de terminal remoto, né, com criptografia, né, para eu não disponibilizar as minhas senhas, né. Então, vou acessar lá o canal de comunicação da porta SSH, né, que é a porta 25, que é uma porta segura, que a UNB libera também. Vou digitar aqui a minha senha, né. Pronto, agora eu acessei o meu servidor do outro lado. Bem, acessando o servidor, né, a mesma coisa, né? Então, só que aqui é um servidor FreeBSD, né? Uma máquina Unix que roda o sistema operacional FreeBSD. Bem, aí eu tenho aí, né, uma série de serviços que eu posso desenvolver via TCP/IP, né? Vou ver se eu mostro aqui alguns. Só ir para o meu diretório etc aqui. Se eu pego aqui, só para a gente ver os canais de comunicação aqui. Se tem algum aqui que eu possa mostrar para vocês. Bem, vou mostrar rapidinho aqui o Named, tá? O Named é o banco de dados, né, associados
a parte de resolução de nomes, né? IPv4. Então, vamos mostrar aqui o Álvaro Stack, né? Bem, então o Álvaro Stack, né, que é o meu domínio, como é que eu resolvo o nome dele, né? Então, isso aqui é o banco de dados, né, do protocolo DNS, né, servidor de nomes de domínio, IPv4, onde é um protocolo aí que existe desde sempre, né? A internet é criada usando esse protocolo. Então, eu tenho aqui, né, toda a estrutura para o servidor de DNS saber como resolver os nomes. Então, aqui, ó, quem resolve o nome do Álvaro Stack é essa máquina, GateLab UniBBR. Aqui foi os dados de quando eu fiz a última atualização de nomes de máquina. E aqui eu começo a colocar os nomes das máquinas, tá? Então, por exemplo, se eu quero fazer um servidor de e-mail, quem responde pelo e-mail da alvarostack.com? Quando vocês mandam um e-mail para mim, alvares@alvarostack.com, o servidor de e-mail, na realidade, não é o alvarostack.com, é o Google. Então, todos os e-mails que eu recebo vão para minha conta no Google. Só que o servidor alvarostack.com, quando me manda um e-mail para alvares@alvarostack.com, ele tem que estar online, né? Ele tem que estar ativo. Se cai a energia da ONB, eu não recebo mais e-mail. Por quê? Porque o servidor do Google não sabe que os e-mails alvarostack.com são respondidos pelo Google. Quem diz isso para o servidor do Google é o alvarostack.com. Então, todo e-mail que eu recebo, vem para o meu servidor de resolução de nomes, e quando ele descobre que quem responde pelo nome é o Google, ele direciona o meu alvares@alvarostack.com para um desses servidores. Então, tem aqui são as prioridades. A prioridade 0 é esse servidor principal da Google. A prioridade 5, a segunda prioridade, são esses outros dois. A 10 são esses aqui. Então, aqui, se esse servidor estiver offline, a Google responde por esse, ou por esse, ou por esse, e aí vai. E aqui são os CNAMEs, né? São os apelidos das máquinas, né? Então, se eu conectar qualquer máquina como www.alvarostack.com, ftp.alvarostack.com, ele vai apontar para um apelido, para um CNAME. Vai mandar tudo para alvarostack.com. Agora, quem é alvarostack.com? alvarostack.com é a máquina 164.41.45.44. E aqui são as máquinas que respondem pelo e-mail alvarostack.com. Então, esse metadado aqui sobre a máquina alvarostack.com, o servidor DNS, para entregar a conexão, o canal de comunicação, TCP/IP ou os e-mails, ele tem que conhecer esses dados aqui. Então, isso aqui é o IPv4, tá? O IPv6 já trabalha de uma forma diferente, porque não tem essa resolução de nomes. Eu não trabalho com nomes que eu converto para IP e com IP para que eu converto com nomes. Ok? E a principal é a rede lab unb.br, né? Então, a lab, né, essa aqui, é que fala quem é quem, tá? Que eu faço resoluções dos nomes, né, do lab.unbbr. Aqui tem todas as máquinas, todas as configurações que fazem isso. E quem responde pelo alvarostack.com é um servidor raiz.com. Então, se eu faço isso aqui, ó, se tiver, desculpa, aqui não está porque a UNB bloqueia esse comando. Você pode fazer isso também por TCP/IP, né? Via HTTP. Então, aqui ele fala quem é o domínio alvarostack.com, né? Quem resolve esse nome. Então, aqui, ó, você contrata lá um resolvedor de nome, né? Do exterior. Então, eu contratei um cara que responde pelo alvarostack.com. Então, quando alguém
pesquisa alguma coisa alvarestech.com, ele vai falar que quem é o resolvedor desse nome é a máquina GateLab UNBBR, que é o servidor principal de nomes. E o servidor secundário é uma outra máquina que eu já desativei, que é a Orion NN UNBBR. Então, este domínio alvarestech.com é respondida pela essa máquina GateLab UNBBR. Okay? Então, quando a máquina está offline, ninguém sabe onde é que está o servidor alvarestech.com. Por quê? Porque ele não existe. Então, isso aqui é o IPv4. Já no IPv6, não, né? Então, no IPv6, o endereço é único, né? Então, esse endereço gigantesco aqui, ó. Okay? Então, esse endereço, cada um desse cara é um hexadecimal, né? Então, eu tenho 16, 16, 16, 16 bits aqui, né? Mais 16 aqui. Então, eu tenho aqui um número gigantesco de trilhões de máquinas que são identificadas de forma única através do IPv6. Então, eu não tenho mais esse conversor de DNS. Então, isso aí só vale para converter nomes do IPv4. Ok? O IPv4 já era para não existir, tá? Mas como ele é tão usado, ele nunca vai deixar de existir. Por quê? Porque é muito mais fácil você decorar alvarestech.com com o IP 164.41.17.2 do que esse número trilionário aqui. Não consigo decorar esse hexadecimal. Então, toda empresa tem sockets, né? Tem canal de comunicação em IPv4 e IPv6. Ok? Bem, então, como a maioria aí desconhece ou não sabe o que são esses protocolos de comunicação, qualquer engenheiro de automação e controle, de controle de automação, engenheiro mecatrônico, tem que conhecer essas redes, tá? São as redes industriais. Se vocês olharem depois, né? Quem quiser depois olhar, depois aí acho que a gente vai responder várias dessas questõezinhas aqui. Vocês vão poder responder, né? No dia que vocês fizerem um ENAD. Então, no ENAD, justamente, vocês vão ser cobrados por esse conhecimento sobre protocolos de comunicação aplicados ao mundo. Então, se vocês olharem aí o ENAD, né? Controle e automação aí é ENAD 4, né? Poderia ser bem melhor do que isso. Enfim, mas atualmente a avaliação está com 4, né? Então, várias dessas questões que está vendo aqui nesse início são questões que vão ser cobradas de vocês no ENAD. Por exemplo, layout de chão de fábrica, que a gente vai ver mais à frente, célula flexível de manufatura, sistema, linhas de transferências, máquinas de comando numérico, né? Se vocês explorarem, né, estas questões, vocês vão ter várias questões aqui sobre essa parte de automação. Ó, os níveis aqui da pirâmide de automação, né? Chama nível 1 até nível 5. A gente vai ver depois que eu gosto de chamar isso de nível 0. São os dispositivos de campo. Como é que ele está perguntando quais são os protocolos? Ah, onde você vai usar o CAN e o ASI? CAN e ASI são barramentos de campo, nível 1. Então, aqui, se você tiver assistido essas minhas aulas aqui e nunca mais ter visto sobre pirâmide de automação, você consegue responder essa questão aqui, tá bom? Por quê? Porque é muito simples, né? É só conhecer, não está te perguntando sobre protocolo, sobre como é que funciona, só coisas bem básicas, né? Por exemplo, se a comunicação entre os níveis 2 e 3, nível 2 e 3, isso aqui é dentro da máquina. Isso aqui é a conexão entre máquinas. Isso aqui já é a conexão na parte de supervisão. Então, se a comunicação entre os níveis 2 e 3 for interrompida, então aqui você pode imaginar o seguinte, aqui é o dispositivo de campo, atuador e sensor, que estão dentro da máquina. Aqui já é a interface com esse sistema que tem ali na máquina. Então, aqui você pode ter, por exemplo, uma interface de usuário que você consegue, né, interfacear com o nível 0, né, ou o nível 1 aqui de barramento de campo. Só que isso aqui também faz parte da máquina, que é a interface que vai acessar os dispositivos de campo.
Depois, quando eu tenho várias máquinas interconectadas, eu vou conectar o nível 2. O nível 2 vai ter a rede de comunicação, o canal de comunicação, a ERC-232, a interface USB, o protocolo TCP/IP. Então, através desse cara, você conecta o nível de supervisão. Então, o nível de supervisão conecta todos os equipamentos de chão de fábrica e coloca aquele dado de supervisão no dashboard, né? Ou no sinótico local ou na nuvem, né? Tipo o MyHAS aqui, ó. MyHAS aqui, a interface aqui que você vai ver aqui pelo aplicativo é justamente que eu tô aqui. É justamente o nível de supervisão, de monitoramento remoto. Então, perguntinha bem boba, né? Se a comunicação entre os níveis 2 e 3, ok? For interrompida, recomenda-se por segurança, o que você vai fazer aí? Interromper também a comunicação entre os níveis 1 e 2? Você faria isso? Não, né? Porque o nível 1, ele normalmente pode ser independente do nível 2, dependendo de qual os intertravamentos e do que você faz em termos de segurança intrínseca para o sistema. Então, imagina um carro autônomo, né? Um carro com indústria 4.0, com internet das coisas. Então, esse carro ele está publicando dados para a nuvem, via 5G, por exemplo, lá na Alemanha, né, que já tem o 5G. Então, lá na Coreia, que também tem um 5G bem potente. Então, esse cara está comunicando, né? Então, você perdeu o canal de comunicação com a nuvem, né? Você não vai interromper, né? O controle do veículo. Ele é autônomo. Então, teoricamente, ele teria condições de ainda ter sua autonomia, mas vai ficar no modo de segurança até chegar numa condição de segura de operação, né? Então, você não vai desligar o carro imediatamente. Por quê? Porque você está a 120 por hora numa highway aí americana, o carro é autônomo, perdeu a conexão com os níveis superiores de automação aqui da pirâmide de automação, você não vai desligar o veículo, né? Você vai ter uma estratégia alternativa para continuar em operação, se for possível, até que você consiga, né? Então, você não vai mais rodar a 120 por hora, você vai para um outro nível, né? Você vai buscar uma solução que está pré-definida no algoritmo inteligente que faz parte daquele carro. Então, você tem que analisar o que ocorre, né? Dentro dessa pirâmide de automação. Ok? Então, o nível 1 aqui, você pode ter um controlador, por exemplo, uma rede Foundation Fieldbus, que é uma tecnologia que a gente usa muito em automação de processo. Ela é o que a gente chama de instrumentação inteligente. Por quê? Porque o barramento Foundation Fieldbus tem um controlador, né, um CI, que implementa esse barramento. Então, esse CI está conectado ao sensor. Então, o sensor agora não é um sensor analógico, puramente. Ele pode funcionar por um princípio analógico, né? Medidor de temperatura por termopar, o termorresistor, esse que a gente usa em máquinas de prototipagem rápida, né? A gente coloca um termorresistor ali dentro para monitoramento da temperatura, né? Da extrusora, para controlar essa temperatura em 200 e poucos graus. Então, esse princípio físico de funcionamento desse sensor é analógico. Só que o Foundation Fieldbus tem um CI integrado, né, um circuito integrado, que tem ali um conversor analógico digital e digital analógico. Então, ele amostra dados desse sensor analógico, tem um conversor analógico digital de X bits, converte a informação analógica para a informação digital
e agora começa a processar essa informação para ver se essa informação tem algum erro, se tem um problema de calibração no sensor. Então, isso aí a gente chama de instrumentação inteligente. Então, normalmente, esse tipo de instrumentação, ele também trabalha com diagrama de bloco. E eu posso ter um diagrama de bloco que tem uma função de PID, ou seja, eu implemento dentro do próprio sensor um controlador PID. Então, aí eu começo a ter controle distribuído. Então, eu não preciso mais ter um CLP que faz a parte de controle das minhas grandezas contínuas, né? Tipo temperatura, pressão e atuação no processo. Eu posso ter vários controladores distribuídos e funcionando dentro do próprio sensor. Então, se eu perco o nível de 2 e 3, o nível 1 continua funcionando, sem problema nenhum. O CLP, que ele está conectado, se eu não perder o CLP, eu também continuo funcionando. Mas a conexão do CLP que eu perdi, que era uma rede de comunicação via TCP/IP, por exemplo, ou Modbus, um outro protocolo qualquer, eu perdi o nível que ele está chamando aqui de controle, né, da saída desse controlador, mas o controlador ainda está funcionando, ele só perdeu o canal de comunicação. Então, ele não está publicando dados para supervisão, mas o sistema continua funcionando. Bem, então, aqui ó, tem o barramento Foundation Field Bus, que fala sobre Ethernet, TCP/IP, as redes H1, que são as redes Foundation Field Bus. Tudo isso é década de 80, tá bom? Bem, então, se vocês explorarem esses conteúdos do ENAD, né, que eu sempre coloco aqui para vocês verem a importância dessa disciplina, né, para vocês entenderem essa parte de automação industrial, né, automação de processo, automação da manufatura, e de como isso pode ser utilizado, né, inclusive na avaliação dos egressos aí de controle e automação, com esse tipo de perguntas, né, que vocês terão que responder associado a isso. Então, normalmente tem 2, 3 perguntas associadas a esse mundo da automação da manufatura. Provavelmente não vai ter nenhuma pergunta sobre comando numérico, especificamente sobre programação, mas vai ter sobre tecnologias de automação da manufatura. Ok? Então, perguntinha aí, extrapolei aí para variar, né? A maioria aí não assiste essas aulas gravadas, então eu tento dar uma sintetizada, né? Nesses aspectos, e vamos abrir as dúvidas aí. Vamos lá, primeiro aí, quem quer? Deixa eu pegar aqui. Breno, diga, Breno. Bom dia, professor. Está me ouvindo? Sim, pode falar. Eu estava assistindo uma das suas aulas e, na verdade, eu queria fazer 2 perguntas. Uma sobre que envolve a disciplina e uma outra também que envolve, mas é mais uma curiosidade que eu tenho. Mas a primeira, eu estava assistindo uma das aulas e numa parte em que dizia em que contexto o comando numérico se relacionava com outras tecnologias de controle associada à automação da manufatura. Aí citou os exemplos, que é em controle digital, na área de comando numérico, que predominava a movimentação de máquinas, também no CLP, o controle lógico programável. Aí na área da robótica, falou que predominava na movimentação de órgãos terminais. Eu fiquei na dúvida, o que seriam esses órgãos terminais? Bem, comando numérico, da forma como nós vamos cursar nessa disciplina, né? Usando os códigos Gs, miscelânea, né? As funções M, definidos pela RS 247, né? Enfim, pelas normas associadas ao comando numérico. Todas essas especificações são para máquinas de comando numérico.
Uma máquina de comando numérico, quando foi criada, né, lá pelo MIT, né, são máquinas que foram criadas para a movimentação de 3 eixos dentro do que a gente chama de topologia, né, trivial. Ou seja, uma máquina cartesiana que tem equações que governam o seu movimento, x, y, z, onde as equações de movimento, né, de mecânica clássica, são independentes. Posicionamento x, y, z. Para chegar a uma determinada posição x, eu não preciso nem de y nem de z. Por quê? Porque é um sistema de coordenadas cartesiano. Igualzinho que vocês já aprenderam aí, né, sobre sistemas de coordenada. Então, tem o x, y, z, né? Como sistema cartesiano, eu posso chegar, né, naquela posição, definindo de forma independente a posição de x, y, z. Então, eu vou ter 3 equações de movimento independentes, x, y, z. Então, eu não tenho dependência para chegar numa posição no espaço x, y, z. Por quê? Porque é cartesiano. Como é cartesiano, as equações são triviais. Então, com conhecimento de segundo grau, você modela uma máquina desse tipo. Um robô industrial, né? Os primeiros robôs industriais que surgiram, são robôs seriais. Ou seja, você tem uma base, e a partir dessa base, você tem acoplamentos, né? Que vão transmitir conversão de rotação em rotação. Então, você vai transmitir, por exemplo, de um elo para outro, tem a conexão de uma rótula, né, de um elemento, né, que vai fazer a conversão do movimento de rotação em outra rotação. Né? E pode ter também, dependendo da sofisticação do seu sistema, converter rotação em translação. Mas pegar um movimento bem clássico, né, tipo um robô industrial com 6 graus de liberdade serial, né, você tem basicamente movimentos de rotação. Aí você precisa de um sistema de equações homogêneo muito mais complexa, né? Não é trivial. As equações que vão descrever posicionamento do efetuador, né? Então, eu sou o robô, a minha base, um elo aqui, né? Um elo aqui, uma junta aqui, outra junta aqui, outra junta, até chegar no meu efetuador. Então, o efetuador normalmente é uma flange do robô, e nessa flange a gente coloca, né, o efetuador, a garra propriamente dita. E esse cara tem que chegar numa posição espacial qualquer, né? Então, para chegar nessa posição, por exemplo, fixa meu ponto aqui. Eu posso orientar a junta de várias formas, e espacialmente eu sempre estou na mesma ponta, mesma região, no mesmo ponto. Então, eu tenho várias formas de chegar nesse ponto. Então, as equações de movimento, que descrevem todas as rotações associadas a esses elos que eles vão sofrer, tem uma modelagem muito mais complexa. Então, o comando numérico não foi desenvolvido para esse tipo de máquina. Então, cada robô tem um controlador específico que gera as equações da cinemática direta e inversa. A cinemática direta é o seguinte: para chegar a esse ponto, onde eu tenho que posicionar cada uma das minhas juntas? Isso é a direta. E a inversa é o seguinte: dado esse ponto espacial, qual é a posição que eu tenho que colocar minhas juntas para atingir esse ponto? Né? Então, no comando numérico, a gente programa esse ponto. Né? Então, para chegar nesse ponto, eu tenho que ter o quê? A cinemática direta e a cinemática inversa. Para falar para a máquina, olha, para eu chegar nesse ponto aqui, x, y, z, a, b e c, né, que são as orientações, a inclinação da ferramenta, eu tenho que posicionar os meus 6 graus de liberdade, θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, com uma determinada orientação para que eu chegue aqui.
né? Então, são equações muito mais complexas que eu tenho que montar um sisteminha de equações. São matrizes, né? Tem que calcular o jacobiano, né? Tem que fazer a derivada, né, dessas equações de movimento de posição, né, para calcular a velocidade. Enfim, então é muito mais complexo do que o que ocorre numa máquina de comando numérico cartesiana. Ok? Mas... Ah, sim, entendi. As, Então quer é, dizer as, que esses órgãos terminais, então, tá ligado a mais equações de rotação, questão de o velocidade. terminal que ele fala é o efetuador. Ó. Peguei meu celular aqui, não sei se dá para ver ele aqui, né? O meu celular está acoplado na flange do robô, ok? Sim. Agora, Uhum. esse aqui é o meu efetuador, é a minha ferramenta. Aí essa ferramenta vai, por exemplo, usinar uma peça. Então, é uma célula não de soldagem, como normalmente os robôs são mais utilizados, ou de montagem, e sim de usinagem, de remoção de material. Bem, então, como a robótica de usinagem, né, de manufatura subtrativa, ela é muito importante atualmente, então o que os fabricantes fizeram? O que vocês vão aprender aqui, usinagem, tá? Comando numérico para usinagem. Então, os CAD/CAMs que a gente trabalha geram código G para usinagem em máquinas de comando numérico, que tem uma arquitetura normalmente cartesiana. Ele não gera para robô, ok? Então, o que os fabricantes Ok. de robô fizeram? Todo fabricante de robô tem o seu ambiente de programação offline. Por exemplo, a ABB tem um estúdio ABB, o Robô Estúdio. Então, é um ambiente de programação para os robôs da ABB. Né? Então, esse ambiente de programação é como se fosse um gêmeo digital do robô. Então, você cria exatamente a sua célula virtualizada igualzinha à sua célula real. E programa agora na linguagem da ABB, que é o Rapid. E esta linguagem é a linguagem proprietária do fabricante. Então, cada fabricante de robô tem a sua linguagem proprietária, que só fala aquela linguagem. Mas aí o que o cara da robótica fez com a aplicação de usinagem e atualmente com a manufatura aditiva? Usinagem e manufatura aditiva usa muito código G. Ok? Muitas máquinas de usinagem, de prototipagem rápida, processo FDM, é código G. Então, o que o fabricante do robô fez? Ele recebe o código G, gerado por um CAD/CAM, para uma máquina de comando numérico de 6 eixos. E agora, o que ele faz? Ele tem um plugin no seu ambiente de programação offline que lê esse código G e converte esse código G para comandos rápidos. Entendeu? Então, agora você tem um CAD/CAM para gerar código G, gera tipo para uma máquina de 6 eixos de comando numérico, e em vez de mandar esse código G para a máquina de comando numérico, né, você vai mandar esse código G para o ambiente de programação offline do seu robô ABB, do seu robô qualquer outro fabricante. E o ambiente de programação offline entende o código G e mapeia os comandos de código G. Eu já falei que o código G manda exatamente onde a ferramenta tem que ir, onde o efetuador tem que ir. E converte esse código G para código Rapid. O código Rapid é um código que o controlador do robô vai entender. Ok? Bem, então, em robótica, a gente não usa código G. Por quê? Porque o controlador não é compatível com código G. Mas eu posso usar um sistema CAD/CAM que vai gerar um programa de usinagem, e esse programa de usinagem vai ser importado pelo ambiente de programação offline da ABB, que é o ABB Studio, e ali dentro
tem uma função que converte esse código G diretamente em código Rapid. Bem, tem um outro cara que faz isso também, né? Que é independente de fabricação, que é o robô DK. Depois, quem tiver interesse, tem uns alunos aí que eu estou orientando que estão trabalhando com o robô DK. Então, esse robô DK é um simulador, tá, para aplicações de robótica. Ele é compatível com a maioria dos controladores de robô. Então, você pode baixar, né, usar a licença acadêmica, e ele tem aplicação para manufatura aditiva e para manufatura subtrativa. Então, você pode gerar um código G, importar esse código G para uma aplicação de usinagem robotizada. Então, você coloca lá no efetuador do robô, aqui, né? Esse cara aqui, ó, é a flange do robô. E pendurado nessa flange, você coloca a sua ferramenta. Aí você colocou essa sua ferramenta de usinagem, de manufatura aditiva, de soldagem, e agora você vai importar um código G, vai converter esse código G para código do controlador do seu robô, né? Então, aqui ele trabalha com todos os robôs mais famosos aí, Kuka, Fanuc, ABB, Motorman, enfim, todo tipo de robô comercial, ele tem esses conversores. Aí você gera agora, né, o código que aquele robô entende, ok? Por que eles fizeram isso, né? Porque o robô não trabalha com código G, não trabalha com tecnologia de comando numérico. Ele trabalha com código proprietário, que é o Rapid, que é o código da Fanuc, que é o código do Motorman, que é o código de um outro fabricante qualquer de robô, ok? Então, é basicamente isso que a gente tem. Então, o efetuador é a ferramenta, tá? E robô não trabalha com código G. Mas eu posso trabalhar com um código G gerado por um CAD/CAM que eu vou converter usando um ambiente de programação offline, simulação e programação, como esse cara aqui, robô DK, ou do próprio fabricante do robô. Cada fabricante tem o seu próprio ambiente de simulação e de programação offline. Ok? Ou então você usa esse genérico aqui, tá? Esse robô DK. Então, isso aqui foi um trabalho de tese de doutorado de um estudante lá no Canadá que desenvolveu uma solução aberta e depois viu o potencial em transformar aquela solução numa solução comercial. Ele gerou esse tal do robô DK. Ok? Bem, então, robótica é um mundo à parte do comando numérico. Bom, você não vai ter controladores comerciais de robôs baseado em código G. Nós temos um aí no laboratório, usando o Linux CNC, que é o controlador que a gente usa para fazer as nossas máquinas de comando numérico. Então, o controlador Linux CNC ele é um controlador aberto para a tecnologia de comando numérico. Então, o que nós fizemos com esse controlador? Nós pegamos aquelas equações homogêneas complexas, né, aquelas matrizes complexas, cinemática direta e inversa, e programamos em C++ dentro do módulo do Linux CNC que converte, né, as posições que o efetuador está, que é X, Y, Z, A, B e C, que é o ponto de contato que ele tem com a peça que ele está removendo o material, em cinemática inversa. Então, ele vai pegar esses dados e vai pegar as equações invertidas, né? Ou seja, eu dou o posicionamento do efetuador, X, Y, Z, e as orientações, né, de X, Y, Z, que é A, B e C. Então, esses 6 graus de liberdade, agora eu vou ter 6 rotações, né, já que é serial, né, das minhas rótulas, né, das minhas juntas, eu vou ter orientações. Eu vou chamar de θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6. E vou ter as equações de θ1,
que estão relacionadas com X, Y, Z, A, B e C. Θ2, que está relacionada com isso, mais θ1. Θ3, idem, por aí vai. Então, começo lá na base do robô, tem um primeiro movimento, que é o meu giro, né? Que é o θ1, depois o θ2, o θ3, o θ4, o θ5. E saio da posição, né? X, Y, Z, A, B e C, 0, né? Que é na base do robô, e chego nessa posição. Só que agora eu estou ao contrário, né? Eu tenho essa posição, como é que eu vou fazer com que essas juntas se posicionem para eu chegar nessa posição que eu preciso? Ou seja, os pulsos que eu tenho que mandar para o robô. Então, aí a gente constrói essas equações, né? Que a gente chama de equações homogêneas, direta e inversa. Programamos isso no controlador Linux CNC. Agora, o interpretador de código G lê as instruções G1, G2, G3, de X, Y, Z, né? A, B e C, são os 6 graus de liberdade, e com esses dados, ele sabe agora, com as equações homogêneas, né? Como gerar pulsos para θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6. Então, eu tenho aí, né, todas as instruções necessárias para fazer com que os motores, né, que acionam cada uma dessas juntas, ocupem uma determinada rotação, uma determinada orientação, para que eu tenha esse ponto. Ok? Então, isso aí é o que a gente chama, né, de equações, né, homogêneas, direta e inversa, incorporadas no controlador Linux CNC, que trabalha com tecnologia de comando numérico. Os robôs industriais não trabalham assim, tá? Cada um tem lá o seu programa específico, porque eles foram desenvolvidos nessa vertente, robô, máquina de comando numérico, vieram por essa outra vertente. Então, são tecnologias que foram desenvolvidas de forma paralela. E hoje elas estão tendo uma convergência. Então, eu consigo agora, em função do tipo de aplicação, converter um código G gerado por um CAD/CAM para uma aplicação de robotizada em termos de usinagem. Ok? Mais ou menos isso. Você tinha outra pergunta, Breno? Diga aí, para a gente acabar logo aqui. Sim, sobre o CLP, eu acredito que ele pode ser definido como uma unidade de controle. Falando sobre também uma outra unidade de controle, que é bem conhecida, que é o Arduino. Eu queria saber mais ou menos a diferença entre esses dois. Assim, tudo que eu faço no CLP, no controle lógico programável, eu posso fazer no Arduino e também vice-versa. Tudo que eu posso fazer em um Arduino, eu posso fazer no controle lógico programável, é porque a diferença de preço dos dois é muito grande. Aí eu queria saber, porque, ao meu ver, pelo que eu acho, né, o Arduino é para projetos mais básicos, assim, uma automação residencial, comercial. Já o CLP eu acho que seria mais usado para uma automação industrial. Mas, enfim, qual seria a diferença entre esses dois? Não, obviamente, Arduino, Raspberry Pi, todos os outros hardwares que foram desenvolvidos, né, em função do desenvolvimento, né, e da miniaturização de controladores, né, ocorreu aí nas últimas décadas, né, chegando até o Raspberry Pi, né, que você também consegue colocar o Arduino para trabalhar junto com ele. Você tem aí soluções, né, de prototipação, né, pequenos projetos e projetos acadêmicos, né, mas nunca para aplicação industrial, né. Eu não vou usar o Arduino num produto que eu vou lançar no mercado. Você tem outras soluções, você pode até usar alguma coisa semelhante, né, mas você vai projetar uma placa específica, né, porque você não pode ter aquele tipo de placa onde você vai agregar outro conjunto de placas e vai fazer uma solução muito modular, né? Então, normalmente, o que a gente faz é desenvolver o controlador, né? Vai fazer só uma funcionalidade, né? Uma coisa bem básica, bem simples, né? Em modo infinito, né? Vai ficar rodando isso aí eternamente, quando estiver ligado. E você vai usar isso
para a automação de uma pequena máquina, um projeto RIP-RAP, por exemplo, de máquina de prototipagem rápida, um pequeno robô. Então, você consegue usar o Arduino sem problema nenhum, né? E pode usar também em outras soluções, você pode até colocar no mercado, desde que você desenvolva a placa, né? Então, você vai colocar o Arduino, as interfaces, tudo junto numa única placa e vai vender isso como uma solução do seu mercado, do seu produto. Então, são soluções pequenas, né? Para pequenas automações. Se você está numa automação industrial, você vai usar um elemento, né, que é um CLP, que é um computador dedicado à interface de entradas e saídas, né? Então, você tem ali 200 tipos diferentes de entradas e saídas, né? 200 tipos diferentes de protocolos de comunicação, e é um hardware dedicado para automação industrial, para automação predial, para automação de indústria de processo, de manufatura. Então, você vai ter lá um hardware para aplicação industrial, com redundância, uma série de requisitos que a sua aplicação simples usando o Arduino não teria. Então, são totalmente distintos, né? Então, você tem que aprender, ou você vai aprender um dia aqui no curso, né, algumas linguagens de programação de controladores lógicos programáveis, né? Então, o controlador lógico programável ele existe desde 1969, né? Então, ele é o ícone da indústria 3.0. Então, a indústria 3.0 nasceu com CLP, quando conseguiram embarcar um computador para aplicação industrial dedicada. Então, você tem um computador embarcado ali, né? Ao invés de ele ser de propósito geral, ele é um computador industrial, ele é especializado em ter milhares de entradas e saídas. Então, você pode ter um CLP com 2.000 entradas e saídas, que conecta todos os seus sensores, todos os seus atuadores, e tem todas as estratégias de controle de PID e de lógica de relés programadas dentro desse CLP. Então, a linguagem de relés, né, diagrama de relés é muito utilizado. Você mapeia todos os estados para fazer controle discreto. Se tem um controle contínuo, né, de alguma grandeza, temperatura, pressão, usando aí um PID, aí você tem que ter um CLP que faz também controle contínuo e discreto. Aí você tem um CLP híbrido, né, controle híbrido. Então, você tem a parte do processo que é contínuo e tem a parte do processo que é discreto. Então, você vai construir os modelos, né, de máquina de estado do seu sistema, mostrando todos os estados e as mudanças de estados que o seu sistema pode ter. Você vai ter uma série de ferramentas para modelar isso, paralelismo, sequenciamento, né, como a parte de diagramas de máquinas de estados e diagramas de relés, né, que é uma forma semelhante de se fazer, e redes de Petri para ver o paralelismo. Então, você tem aí uma série de possibilidades, né, mas são aplicações totalmente distintas, né? Você não vai comprar um CLP para fazer uma aplicação acadêmica aí de final de curso. Você pode usar o Arduino, o Raspberry Pi para fazer a sua aplicação, só que o Raspberry Pi não vai rodar, né, um ladder industrial, ele vai rodar, né, linhas de execução de diagramas de relé. Então, é diferente a aplicação. Você pode até monitorar os estados e fazer uma lógica qualquer, só que ele não tem incorporado um ladder que faz a parte de diagramas de relé. Então, você não pode comparar, colocar na mesma categoria controladores, né, tipo Raspberry Pi com CLPs, né? Um é um componente e o outro é um sistema, né? Então, é muito mais complexo, né? Bem, como a gente já está estourando o tempo aí, já estourou, rapidinho aí, o Breno, qual seria a sua pergunta aí? Já finalizou, né? O Tiago, se tiver ainda aí, Tiago. Diga, Tiago, rapidinho. Tinha 3 dúvidas, uma delas você já respondeu durante a aula mesmo, que era sobre a internet. As outras 2 eram uma pergunta sobre o que é esse CNC WebSim, que você deixou um link na descrição dessa aula, no Teams. É um sistema
clica nele lá, é um sistema desenvolvido por alunos aí, né? Simulação de código G. Via web, né? Usando JavaScript, né? Usando aí WebGL, né? Usando HTML5, né? Enfim, para que você tenha um ambiente de simulação via web, né? Então, basicamente, só que ele é muito limitado, né? Então, eu não uso ele na disciplina, mas só como referência que você pode programar também dentro de um contexto de JavaScript, né? Um simulador de código G, usando aí um browser, né? Compatível com HTML5, né? Todos são atualmente, e com isso aí você tem a possibilidade de descrever a geometria da sua peça, a movimentação, né? Que você vai gerar para essa peça usando o código G, e o ambiente simula e constrói, né? E te apresenta esta peça que você está criando em um WebGL. Basicamente isso. Bem, Daniel, o Thiago antes, né? Está com a mão levantada ainda. Não, acho que era só isso. Bem, Daniel, mais alguma questão aí, Daniel? É que você falou que na robótica não tem nenhuma padronização de linguagem, cada um usa o seu próprio. Existe alguma tentativa, iniciativa para tentar criar padrões comuns para usar? Bem, a única opção que existe atualmente é o desenvolvimento do STEP-NC, que é uma iniciativa da ISO, né, para desenvolver uma linguagem de programação de alto nível, baseada em features, para a integração de todo o ciclo de vida do processo, a incluir os processos de manufatura aditiva e subtrativa. Enfim, aí mais à frente eu devo fazer alguma simulação, aí você vai ver lá que a cinemática da máquina é incorporada no controlador, igual no Linux CNC. A gente incorpora dentro do controlador a cinemática da máquina. Então, se você tem a cinemática incorporada no controlador STEP-NC da máquina, então essa máquina pode ser qualquer tipo de máquina. Pode ser um robô cartesiano, pode ser uma máquina cartesiana de comando numérico, pode ser um robô serial, pode ser um robô paralelo, pode ser um robô escala, pode ser um robô com qualquer topologia, ok? Como este robô só trabalha com a linguagem proprietária dele, esse sistema, como tem a cinemática da máquina, ele conhece a cinemática da máquina, você consegue gerar a movimentação diretamente para aquela cinemática. Então, você tem a possibilidade, né, de ter um simulador genérico. Você pode usar qualquer máquina, porque você tem a cinemática direta e inversa dessa máquina incorporada nesse simulador. E com essa cinemática incorporada, você simula a movimentação do efetuador do robô. Ok? Aí validou aquela simulação, está ok, programou em alto nível, programou usando STEP-NC, gerando o código AP238, né, que é o protocolo de aplicação da ISO, carregou nesse controlador, e agora você simula, valida toda a movimentação, e depois você exporta esse código para o código que o robô entende. Por quê? Porque o controlador do robô não é STEP-NC. É a ABB, que é a Rapid. Então, você vai ter que exportar novamente. Então, os fabricantes de robô não estão desenvolvendo controladores específicos, tá? Gerais, né? Que seja compatível com o STEP-NC, pelo menos atualmente, ok? Mas, no futuro, quando o STEP-NC virar um padrão para o mundo da tecnologia de comando numérico, né, dos fabricantes de comando numérico, é provável que os fabricantes de robôs, né, muitos também fabricam CNCs, como a Fanuc, fabrica controlador para CNC, né, para máquina de comando numérico, e para robôs. Temos robôs da Fanuc. Então, no futuro, né, provavelmente eles devem aderir
a esse projeto STEP-NC. Então, é a única iniciativa de padronização, de evolução do código G, desenvolvida no mundo, é esse padrão STEP-NC, ok? Aí tem um controlador, que é um simulador, né, de programação e de simulação, que é o STEP-NC Machine. Né? Se vocês procurarem aí, depois vai ter algumas aulas que vão falar sobre isso, eu apresento para vocês. Bem, basicamente é isso aí. Bem, eu vou agendar a próxima aula, tá? Aqueles que ainda não me mandaram os grupos, por favor, enviem. E na próxima aula a gente dá continuidade, né? Bem, mas é aquele negócio, né? Eu queria evitar que eu fique falando muito, né? Vocês têm que levantar muitas mãozinhas aí para eu ver que tem muita pergunta para ser feita. Senão eu vou gastar o tempo de aula dando complementações de conteúdo por uma ou outra pergunta que vocês façam, aí eu tento direcionar as minhas respostas. Aí ficam respostas longas, que eu gostaria de evitar, mas para isso aí tem 20 alunos na turma, eu quero ver 20 mãozinhas levantadas. Só 2, 3 levantam, aí eu tenho que ficar explorando o tema de uma forma muito maior do que eu gostaria de explorar, porque eu quero muito mais ver os questionamentos por parte de vocês, né? Para que eu responda de uma forma cirúrgica e não essas respostas gigantescas que eu tento acoplar, senão as nossas aulas vão ter 15 minutos, né? Vou abrir a aula, 3 vão levantar a mão, responda dos 3 e a aula finaliza. Então, para evitar isso, eu tenho, né, extrapolado as minhas respostas, basicamente apresentando conteúdos que, teoricamente, já estavam até nas aulas. Então, gostaria de uma maior participação de vocês. Bem, então eu encerro aqui. Vou agendar a próxima aula, né? E até o próximo encontro aí, pessoal. Até mais, então. Até mais, professor. Obrigado. Até mais.